Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa pelo cursinho ideológico. E hoje nós estamos na 11ª aula com o tema Funções da Linguagem. Então, funções da linguagem é um tema que eu tenho observado que está em quase todas as provas e vai exigir um pouquinho de atenção por parte de vocês, tá bom? Então, muitos de vocês já têm esse conhecimento, mas aqueles que não têm, fiquem calmos, porque eu vou tentar ao máximo trabalhar devagar, lentamente, para a gente poder ter sucesso lá na frente na resolução das questões. Ok? Então, o assunto de hoje, funções da linguagem. Mas antes de começar com as funções da linguagem, eu quero voltar lá atrás, na primeira aula, salvo engano, que a gente falou sobre elementos da comunicação. Naquela oportunidade, nós discutimos aqui, né, nós partilhamos aqui algumas particularidades dos elementos da comunicação e vocês foram contribuindo, interagindo comigo na construção do sentido do assunto em referência. Então, só relembrando que vem a ser elementos da comunicação, né? Então, diz respeito ao quê? Ao fluxo comunicativo. Então, nós vimos o que era linguagem e vimos também que para que a comunicação seja efetiva, é preciso ter alguns elementos, né? Porque senão haverá ruídos e, essa parte de emissor, mensagem e receptor, que são as bases mais importantes, deixa eu aumentar aqui o volume, fica, de certa forma, prejudicada, tá bom? E isso não pode acontecer de forma alguma. Então, nós temos o texto como base, né? Nós temos o emissor e nós vamos ter receptores e interlocutores dentro dessa partilha aqui de conhecimentos. E aí, vamos lá. Desde o momento em que a mensagem é emitida até quando é recebida e compreendida. Então, já vimos que o texto ele é carregado de significação, mas o texto ele não vem construído sozinho. Ele vem mais ou menos 60% construído pelo autor, pelo emissor, e o restante, né, se faz através do entendimento do receptor. E nós, né, vocês, nós somos os responsáveis por trabalhar nessa perspectiva, né? Então, primeiramente, nós precisamos saber bem direitinho a questão do referente, que é um dos primeiros elementos da função, né, das funções da linguagem. Daqui a pouquinho vocês vão saber por que eu estou pegando no referente, porque nós vamos precisar de um conhecimentozinho chamado sentidos denotativo e conotativo. Então, é necessário a gente fazer esse apanhado antes sobre o que é denotação e o que é conotação, porque eles vão perpassar, né, todos os textos que estão à disposição, todos os gêneros à disposição. Se você já sabe, vai apenas revisar. Se você não sabe, está aí uma ótima oportunidade de tirar todas as dúvidas. E peço mais uma vez que vocês possam contribuir, que vocês possam fazer pergunta, quando não concordarem, assim, quando a gente traz uma atividade, vocês dizem, professora, cabe recurso, né? Não está tão legal. Então, dessa forma, a interação vai ocorrer entre nós. Então, vamos trabalhar hoje com esse conceito, porque nós precisamos dele para o primeiro item das funções de linguagem. As funções da linguagem. Então, vamos lá. Continuando. O que vem a ser sentidos denotativo e conotativo? Quando há uma referência ao denotativo, é o sentido próprio, tá bom? Associe-se aqui, sentido próprio. Nós vamos ver outros sinônimos daqui a pouco para isso. Quando houver referência ao conotativo, sentido figurado, né? Eu acredito que agora vocês estão começando a lembrar. Nós temos aqui duas situações. Eu gosto muito de representar por meio de imagem, porque facilita a compreensão. Ao mesmo tempo que eu trago para vocês a imagem aqui representada, eu trago também a oração. Então, no primeiro, o que é que vocês estão vendo aqui na primeira imagem? O que é que vocês conseguem visualizar? O que é que vocês É o quadro? Um quadro, né? E nós temos aqui esse quadro, ele está
aparentemente numa sala, né? Se a gente pensar que esse sofá está numa sala, mas ele pode estar num quarto grande também, né? Mas acima desse sofá nós temos 3 quadros, né? E nós temos um texto aqui, uma oração que diz: há um quadro pregado na parede, ok? Há um quadro, no caso eu botei 3, mas vamos pensar em um, pregado na parede. A construção da oração está dessa forma. O que foi que eu destaquei aqui? A palavra pregado. Já na outra situação, nós percebemos um homem, esse homem está assistindo a TV e olha a expressão do rosto dele, né? E a oração que complementa diz assim: ele ficou com os olhos pregados na TV, né? Então, justamente, Ruth já está aí contribuindo. Mas se a gente for pensar no que é sentido denotativo e sentido conotativo, percebam que nós temos 2 situações. Será que a palavra pregado, né? E quando a gente faz referência aos olhos, nós temos que colocar a marca do plural. Eles estão no mesmo sentido? Não, tem contextos diferentes. Exatamente. Então, quando a gente fala de sentido denotativo e sentido conotativo, vamos pensar o seguinte: na língua portuguesa, nós vamos encontrar o estudo da morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, que são 10. A outra parte, nós vamos estudar a análise sintática, né, a parte de análise sintática, em que cada classe gramatical exerce uma função diferente, né? E nós temos uma terceira que a gente chama de estilística, né? Alguns semânticas, né? Então, o que é que acontece? É como se eu pegasse a língua portuguesa e botasse uma roupa nela. Por quê? Porque a linguagem adquire, né? Sim, a linguagem adquire um rigor, né? É uma forma de trazer para a língua portuguesa um rigor, um nível mais formal, para que ela fique mais rica, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, exatamente, o primeiro exemplo que nós temos de pregado, né? Esse sentido pregado, ele está no sentido próprio. É o sentido literal e real que nós temos, né? Então, é você olhar para o objeto e você perceber que aquele objeto está no sentido literal. Já o segundo exemplo que nós temos aqui pregados, conforme vocês disseram aqui no chat, realmente esse pregado não é o real, não é o literal, e sim é o sentido figurado. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar que está no sentido figurado, no sentido subjetivo, então esse sentido, ele não é denotativo, ele é conotativo. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar, ele deu uma saída aí, né? Que a gente precisa pensar é que existem 2 sentidos, um é denotativo e o outro é conotativo. E vocês precisam saber para poder identificar dentro das funções da linguagem, porque senão vai se perder. Quando vocês se depararem com os textos e não tiver esse conhecimento, pode falar. Na hora a senhora colocou, eu pensei logo no pregado do quadro, preso por prego, no sentido Exato. de como ele está preso na parede. E o outro sentido, foco, né? Usando a mesma Exatamente. palavra, né? Mas com Perceba. sentidos. Exatamente. Perceba que nós vamos encontrar na língua portuguesa a mesma palavra em sentidos diferentes. Pode acontecer com palavras, pode acontecer com expressões, ok? Então, é caminhando por aí que a gente vai ver como a semântica e a estilística caminha dentro da língua portuguesa. Assim, gente, eu gosto bastante, né? Não sei se é porque eu gosto muito de música, e a gente vê muito o sentido conotativo nas canções, né? E também nos poemas. A gente percebe muito o poema enquanto gênero textual, traz muito, é rico, né? Riquíssimo do sentido conotativo. Então, avançando, vamos primeiro analisar Professora, o sentido denotativo. Pode falar, fica à vontade. quando a gente
exemplo, a gente, nesse conteúdo, a gente vai estudar palavras que são escritas diferentes e são pronunciadas iguais, por exemplo, consertar, concerto e concerto, concerto com S, concerto com C. Pode Também é ser que nesse conteúdo? caia. Vamos trabalhar, só não vamos trabalhar tão fortemente, porque lá não tem ortoépia nem prosódia, mas pode acontecer nas questões de ortografia. Né? Também é questão de homônimas, parônimas, né? Quando a gente estuda o sentido denotativo e conotativo, também requer um estudo nessas palavras, né? Homônimas. Certa vez eu fui fazer uma prova do concurso da CHESF. Eu entrei na sala para fazer a prova estava com o meu nome, Maíra dos Santos Silva. E assim eu estava bem tranquila com a prova, né? A prova não tinha começado. Daqui a pouco chega o fiscal e dizendo que a minha sala era outra, porque a Maíra dos Santos Silva que ia fazer a prova, daquela prova não era eu. Aí foi que eu me atentei e olhei para o RG, né? Então, ali tratava de um homônimo. Então, existem palavras que nós vamos, homônimos, parônimos e outros, que nós vamos perceber que existem essas diferenças. Né? E aí entra também um pouquinho dentro do estudo do sentido denotativo e conotativo, ok? Aí pode entrar também na questão de gramática, né? Aí vamos lá. Sentido denotativo é o sentido próprio, né? Que é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Professora, por que eu preciso saber disso? Porque, para o uso das funções, principalmente na função referencial, os textos, eles têm que ter uma linguagem objetiva. Se a gente for pensar numa linguagem objetiva, vamos pensar nos textos informativos. Cabe imparcialidade nos textos informativos, né? Nós vamos perceber que reportagem, algumas coisas, alguns textos informativos, eles têm que estar no sentido real, no sentido original, no sentido objetivo. Mas se pegarmos um poema, vamos perceber que isso não acontece. Em muitos momentos, não existe essa objetividade, e sim uma subjetividade. Muito subjetivo. Então, é nessa linha que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Então, associem, por favor, sentido denotativo, sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Nós olharmos para um objeto e percebermos o seu nome de criação. Né? Digamos, o substantivo é a classe gramatical que dá nome ao ser. É você olhar, digamos assim, para a planta rosa e ver que ali é o sentido denotativo. Mas quando você ver uma pessoa chamada de rosa, né? Ou alguém associando uma mulher a uma rosa, você já vê que aquele sentido ali se alterou. Não é mais o sentido denotativo. Então, você cumprimenta uma pessoa e diz: eita, que legal, você é uma fera nos estudos. Então, você aplicou a palavra fera em um sentido. Mas se você estiver dizendo que lá naquele zoológico você viu uma fera que era o leão, né? Então, você está olhando para ele e vendo o sentido real, um sentido próprio. Tudo bem até aqui? E o figurado, né, que é o conotativo, em algumas gramáticas, alguns livros de português, algumas linguagens, alguns autores vão trazer para nós o sentido figurado. Já outros, o sentido conotativo, né, da palavra ou expressão. Então, quando é que se aplica o sentido conotativo? A linguagem em que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Né? A gente vê muito isso nas tirinhas, na charge. Né? Ele depende do contexto em que é empregado. Então, se você tira aquela palavra do contexto, você não vai entender. Então, necessita do contexto. Sendo muito utilizado aqui, ó, que eu falei, na literatura, em textos literários.
Isso porque, no meio literário, muitas palavras têm forte carga de sensações e emoções, né? Sentimentos estão lá postos. É possível, professora, encontrar sentido conotativo em texto narrativo? Sim, com certeza, nos diálogos, né? Ou fazendo referência a algum personagem, nós vamos encontrar principalmente a metáfora e a comparação. Nós vamos encontrar como sentido conotativo mesmo da palavra, certo? Aí vamos lá. Voltando lá ao exemplo, mas agora de forma mais ampliada, nós temos, nesse exemplo, né, foi usado o quê? No sentido próprio. É olhar para o quadro e pensar, ele foi realmente pregado com pregos. Então, a palavra pregado faz referência à palavra prego. E, mais uma vez, eu trago para vocês, em algumas gramáticas, nós vamos ver gramáticas em livros de língua portuguesa, chamando de sentido próprio, outros de literal. Comum nem sempre. É mais o literal, o objetivo e o próprio. Então, é olhar para o quadro e pensar que realmente, para ele estar aqui em cima, ele precisa estar pregado com prego. É o real. Já no segundo exemplo, isso não acontece, né? Nós temos aqui a palavra pregados, porque há uma concordância com olhos, né? No plural, ele assume a marca do plural, que é o S. O sentido já é figurado. Pregados, nesse caso, fixos, presos. Ó, o olhar dele está preso à TV, à programação que está sendo passada naquele momento. Então, nesse caso, é figurativo e é subjetivo. Então, vocês vão encontrar muito falando sobre subjetivo. Então, as canções são subjetivas, né? Elas trazem muita interpretação para a gente, que nós começamos a refletir sobre cada verso que a canção traz. Outra coisa são os poemas, carregados de subjetividade, ok? Então, aqui nesse caso, nós temos o sentido conotativo da palavra. Então, nós vamos ver alguns itens, né? Alguns tipos de funções que exigem o sentido conotativo, ao invés do denotativo. Continuando, agora eu trago aqui um trecho de duas canções para a gente pensar um pouquinho. Olha só, né, o trecho aqui de uma canção. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insistem em nos rodear. Então, será que esse muro é aquele muro que tem nas nossas casas, né? É olhar, fechar os olhos, olhar e pensar somente no muro, no concreto, que foi feito de concreto, fundação e concreto levantado lá com tijolos, com blocos, ou a gente vai ter outra interpretação nesse caso. Então, percebam que muro, segundo está escrito, é algo que nos cerca e que nos impede de ver além e de perceber perspectivas futuras, né? Então, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insiste em nos rodear e deixa vocês cegos. Então, cada um que vai ler isso aqui vai ter uma interpretação. Por quê? Porque a palavra muro não está no sentido denotativo, e sim no sentido conotativo. E aí cabe, né, pensar na subjetividade da palavra em si, ok? Então, a questão do conotativo, quem vai dar o tom da interpretação é quem lê. Exatamente. Porque o autor, lembram lá dos fatores de textualidade, ele produz o texto, o emissor, mas ele não constrói 100%. Ele deixa a par. E onde é que a gente, a par do leitor, né? E onde é que a gente entra? Nos textos conotativos com essa interpretação.
a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Talvez você coloque esse fragmento aqui, porque eu não coloquei como verso, eu coloquei dessa forma. Se você colocar para uma criança, um adolescente, que não tem tanto assim, não se atenta tanto ao que está ao redor, ele não vai fazer essa associação. Ele vai olhar, vai tentar enxergar um muro, uma parede, né? E muitas vezes sem nem saber qual é a função da parede no denotativo. Mas aí quando você parte para aquelas pessoas que já têm um olhar mais aguçado, ele realmente vai terminar a construção daquele texto que foi proposto por alguém, por um emissor em determinado momento, né? Então ele tem um pensamento, mas vocês vão ver através das funções de linguagem que existe uma intencionalidade. Essa intencionalidade, né, que vai dar o tom de cada texto, gênero textual que temos aí na sociedade, né? Então, quando a gente estuda funções, nós vamos estudar com os diversos gêneros textuais que existem, né, ao nosso redor. E um deles, nesse caso aqui, são os poemas. São as canções, as letras de canções que são carregadas de significação. Bom, então, o que é que acontece? Eu falei de estilística. É como se você vestisse uma roupa social na língua portuguesa, né? Para deixar ela bem mais arrumada. Usar palavras difíceis. Se vocês pegarem aqueles livros de literatura, vamos pegar, por exemplo, do realismo em diante, do simbolismo, vocês vão perceber o rigor de palavras bonitas, né? Palavras difíceis que nós vamos encontrar dentro dos poemas, e eles, né, parnasianismo também, né? As construções era tudo assim, eram todas, né? Dessa forma, com palavras difíceis, né? E que carregadas de significação. Bom? Aí o outro que nós temos aqui, eu peguei, né, um fragmento de Djavan, que fala assim: amar é um deserto e seus temores. Então, se a gente olhar no sentido literal, real, o deserto é o quê? Nós sabemos o deserto do Saara, né? Aquele lugar onde não tem nada, só tem areia, que dizem que não tem água. O deserto que é falado nos 10 Mandamentos, o deserto que é falado no Egito e tantos outros, né? Então, aquele deserto é o literal. Mas será que nesse caso aqui, Djavan, ele estava se referindo ao deserto lugar, né? Então, percebam, olha aí o sentido conotativo, né? Nesse caso, ele diz que amar, né? Dor, sofrimento, solidão, mas que, ao mesmo tempo, o eu lírico, né? Ele fala isso, mas ele tem o desejo, né? Dentro dele. Então, é nesse sentido que as letras de músicas vão trazer para a gente um sentido conotativo, né? Um sentido figurado. É olhar para o deserto e associar um lugar de dor, de sofrimento, de solidão. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Ok. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Olha o que a menina está fazendo. Ela está com o livro, olhando para fora da janela, um gato do lado. Nós temos a oração. Gosto de estudar à noite. Aí nós temos a palavra aqui em destaque, à noite, né? Que é um advérbio de lugar. Se a gente for de tempo, se a gente for pensar na análise da morfologia, né? E também da sintaxe, que é uma adjunta adverbial. E vamos pensar agora, né, que esta palavra ela está no sentido denotativo ou no sentido conotativo? Denotativo, né? Exatamente. A palavra noite está no sentido de período noturno. Então, é denotativo, é você olhar para a noite, olhar para o céu, ver a lua e pensar realmente, é o tempo, né? Mas no segundo exemplo, que nós temos aqui, noites sombrias, né?
já não tem tanto essa referência, apesar da palavra noite, né? Há dias que amanhecem noite, né? Então, nesse caso, noite está no sentido de quê? De tristeza, de um ambiente, de um momento sombrio, né? Num momento que não está legal. Então, é nesse sentido assim, e aqui nesse caso, ele deixa de. A palavra noite deixa de ser denotativo e adquire para ser o sentido conotativo. conotativo. Então, são duas palavrinhas, exatamente. Vocês não podem esquecer o que significa denotativo e o que significa conotativo. Porque, professora, mais uma vez, para estudar as funções, vocês precisam entender o que são os dois sentidos. Tá bom? Ok? Vamos aqui treinar. Nós temos Nós temos aqui o enunciado, né? Que escreva D para o sentido denotativo ou C para o conotativo. Percebam que nós temos no A e B a mesma palavra, no C e D a mesma palavra. Agora, falem para mim aí, por favor, se a letra a palavra coração está no sentido denotativo ou está no sentido conotativo? Vou ler. Aquela menina tem um coração de ouro. C ou D? Todo mundo concorda? Eu gosto de ir para o chat, porque o pessoal também digita aqui, né? Então, olha só, Nívia, Roberta e também Francicleide. Oxe, já colocaram, foi tudo, né? Então, vamos lá. Então, a palavra coração na letra A realmente não é o coração, sentido literal, que nós temos aqui, que bombeia o sangue, certo? Nesse caso aqui, nós temos o sentido conotativo. Então, aquela menina tem um coração de ouro. É uma menina o quê? Bondosa, uma pessoa boa, né? Então, é nesse sentido. No sentido, né, que não é o real. É o sentido figurado. Já na letra B, a operação de coração é bastante comum hoje em dia. Então, nesse caso, se você vendo a palavra coração, você vai associar a outro elemento, a outra palavra, você vai associar realmente ao coração que existe dentro do ser humano, que bombeia o sangue e que é um órgão muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Então, nesse caso, a letra B, a gente pode considerar como C ou como D? D de dado. D de dado. Então, estão vendo que a mesma palavra com sentidos diferentes? Estão vendo? Uhum. E aí, o que é que acontece no conotativo? Eu preciso do contexto. Se eu não souber o contexto, aí complica, viu? Vocês têm que realmente saber em que contexto está sendo empregado determinada palavra dentro daquela frase, viu? Dentro da frase. Vou colocar aqui uma iluminação, não no meu rosto, mas na tela. Pronto. Aí vamos lá. Agora nós temos outra palavra. Aquela atitude gerou um mar de problemas. Então, esse mar de problemas é C ou D? Sentido conotativo ou sentido denotativo? C de casa. Exatamente. Agora, D. O mar estava belíssimo naquela tarde. Estão percebendo a diferença? Exatamente. Então, nós temos aqui olhar para a palavra mar e perceber que realmente está vendo aqui um sentido real, literal, e não o conotativo como sugerem em outras situações. Tá bem? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente já sabe até agora? O que é que vocês sabem? Diferenciar conotativo e denotativo. Já já a gente chega nos textos.
Mas agora a gente precisa também, vamos deixar de lado um pouquinho o denotativo e trabalhar agora com o conotativo. Então, guarda aí na cabecinha de vocês o que vocês aprenderam sobre denotativo, porque nós precisamos agora trabalhar com o conotativo. Por quê? Porque existem algumas figuras de linguagem que aparecem nos gêneros e são o diferencial e são responsáveis para que vocês acertem as funções da linguagem, os tipos, né? Nós temos 6. E aí, muitos tipos, existem figuras de linguagem introduzidos neles. Então, o que vem a ser figuras de linguagem? A primeira informação que nós temos é que só acontecem as figuras de linguagem com sentido conotativo, tá bom? E o que vem a ser? São recursos que empregam palavras em sentido figurado, ou seja, aquele sentido que é diferente do que nós utilizamos no nosso cotidiano, como a palavra coração, né? Naquele sentido que estava lá, como a palavra mar, que estava posta nas possíveis respostas ali no enunciado. Então, o que foi que eu falei? Que a estilística, a semântica, veste uma roupa na língua portuguesa e deixa ela chique, né? Então, metaforicamente, deixa a língua portuguesa chique, né? Vira uma mulher rica, né? Daquelas dondocas, que vai para lá e para cá com a melhor roupa do guarda-roupa. Então, fica bonito. Então, uma pessoa que usa o sentido conotativo, uma figura de linguagem, como uma metáfora dentro de um texto, o texto fica rico, né? Existem alguns que a gente, de tanta palavra difícil, né? Difíceis, chega até a ficar incompreensível. Mas, em sua maioria, fica bonito de se ouvir, de ouvir alguém declamar, né? Limpam seus olhos. Então, torna o texto mais rico e expressivo. Outra característica das figuras de linguagem é que demonstra capacidade criativa e inventiva. Outra, revelam e intensificam as emoções e os sentimentos. Então, vamos pensar em subjetividade, emoções e sentimentos. Outra coisa, sons. Então, muitos poemas, com a presença das rimas, né, a gente vai perceber que tem uma sonoridade. Quando você usa o sentido conotativo, ele adquire. Então, há uma harmonia entre as palavras e as frases, as orações, os períodos, né, naqueles que existem e naqueles que são construídos por versos e também pela presença das estrofes, um sentido melódico, né? Com a melodia, com som. Né? Então, temos tantos poemas aí que trazem isso, né? E afastam-se de uma estrutura gramatical. O que é isso, professora? Quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente afasta um pouquinho do estudo da gramática, de estudar aquela palavra enquanto classe gramatical, que é formada pelo substantivo, adjetivo, artigo, numeral, né? Chegando até o final lá, e também a análise sintática, quando a gente estuda os termos essenciais, sujeito, predicado, né? Os termos acessórios, os complementos. Então, se afasta, né? E também daquele significado que está ali cru dentro do dicionário, né? No dicionário a gente sabe que tem os sinônimos, mas as figuras de linguagem vão para além dos sinônimos, tá bom? Para além. Sinônimo e os antônimos, né, eles também fazem parte, junto com os parônimos, homônimos, mas percebam que as figuras de linguagem têm um lidar, um trabalhar mais apurado, mais rico com relação, né, a determinadas palavras e expressões da língua portuguesa. Eu trago para vocês, não vou trazer todas, até porque a gente não tem tempo, né? Mas umas que
comum, né? É mais comum encontrarmos dentro dos textos. Então, são figuras de linguagem. Aí eu trago as de palavras e de pensamento. Então, vou trabalhar em cima dessas, né? Então, aqui, as figuras de palavras, nós vamos trabalhar com a metáfora e vamos trabalhar com a hipérbole, mas vamos trabalhar também com a comparação. Então, não é justo trabalhar a metáfora e não trabalhar a comparação, porque a identificação da metáfora é justamente perceber que ali não cabe uma comparação. Tem uma diferença, né? E vamos trabalhar também com a de pensamento, que são as antíteses, porque elas caem bastante em textos literários, ok? Mas existem diversas, né? Se vocês tiverem um tempinho depois, eu creio que vocês vão também tentar outros concursos, né? E até para o conhecimento, que o conhecimento nunca se esgota, né, num objetivo só. O conhecimento é para sempre. E aí vocês podem estar se apropriando de outras figuras de linguagem. Então, vamos trabalhar com a primeira figura de palavra, que é a metáfora, e o que vem a ser a metáfora, então. Pronto? Vamos trabalhar agora em cima do conotativo, figuras de linguagem e um tipo que faz parte da figura de palavra. Então, tem figura de palavras, figuras de pensamento e tem outros. Então, o que é que nos importa agora, nesse momento? O estudo da metáfora. O que é metáfora, professora? A metáfora, né, consiste no uso de uma palavra ou expressão. Quando a gente fala em expressão, é mais de uma palavra que tem um sentido só, ok? Então, pode ter 3 palavras, 4 palavras, mas tem um sentido só. Então, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão. Beleza. Então, o que é que acontece? Essa palavra você usa em lugar de outra. Como a gente fez ali, no pregado, né? Pregar os olhos. Ele estava assistindo, ele estava com os olhos pregados. A gente usou uma palavra em lugar de outra. Então, é uma espécie de comparação implícita que está escondida, já que o elemento comparativo não aparece de maneira clara. É aí a diferença entre metáfora e comparação, certo? Para ser comparação, tem que existir um elemento que nós vamos ver agora. Para ser comparação, que é o outro tipo que nós vamos trabalhar, e deixar de ser metáfora, precisa ter um elemento. Professora, que elemento é esse? O como. Bom? Então, se dentro de uma oração nós temos, eu trago aqui para vocês 4, e tem mais umas aqui no outro slide. Vejamos um slide aqui que diz: suas mãos são como pétalas de rosa. Se a gente pensar nas mãos, no literal, no denotativo, não tem como eu olhar para a mão e pensar, né, que elas são pétalas de rosa. Jamais, né? Mas se a gente pensar no conotativo, olharmos para as mãos e observarmos que elas são como pétalas de rosa, talvez macias, talvez bonitas, talvez perfeitas, talvez perfumadas, né? São como. Mas o detalhe aí que me diz que não é uma metáfora é o quê? A palavrinha como. Tá bom? Só para a gente pensar. Então, se eu digo assim, suas mãos são pétalas de rosas, eu tirei o como. Se você tirar o como, você transforma a comparação em uma metáfora. Porque você fez o quê? Você usou uma palavra em lugar de outra, com sentido conotativo, e retirou a presença do como. Certo? Vocês estão tá dando para entender? Fiquei confuso agora. Se eu tirar, é que ele passa. Ele Se eu tirar, metáfora. Do jeito que está aí é comparação. Ó, observação aqui, ó. Esses casos não constituem metáforas, mas sim comparações, evidenciadas pelo emprego da palavra como. Francicleide, retire o como e leia para mim
a primeira oração. Sério, professora, tô cegueta. É o que? A sua boca? Suas mãos. Suas mãos são como pétalas de rosa. Agora tira o como. Suas mãos são pétalas de rosa. Exatamente. Se você colocar sem o como, é metáfora. Se você inserir o como, ele vira comparação. Tá bom? Agora a outra abaixo. Sua boca é um túmulo. É um túmulo, é uma metáfora. Se eu colocar sua boca é como um túmulo, aí você já está fazendo uma comparação entre um termo, comparando a boca com um túmulo. E aí, o que é que diferencia? A presença do elemento chave, nesse caso, que é o como. O outro exemplo que nós temos aí, o céu é como um mar de estrelas. Se existir o como, nós vamos chamar de figura de palavra chamada comparação. Quando eu retiro, o céu é um mar de estrelas, nós já estamos metaforicamente. Lembram lá atrás, quando eu estava com aquela falando sobre tipologia e gênero, que eu falei do guarda-roupa, né, do closet e da pessoa. Então a gente fala assim, metaforicamente, o que é que a gente está fazendo, né? É uma comparação, mas sem a existência do como, né? Então, por acontecer isso, nós vamos ter um elemento no lugar do outro e a gente transforma aquilo em uma metáfora. Então, as pessoas dizem, você está falando metaforicamente, é uma metáfora, você é um sonhador, né? Tem uma música bem legal que diz assim, ando devagar porque já tive pressa. Gente, aquela canção ali é cheia, é carregada de figuras de linguagem, é carregada de subjetividade, né? E como outras que nós temos aí. A última tem, a paz de espírito é como uma recompensa. Pronto? Então, do jeito que está aqui, é uma comparação. Agora, vamos transformar, vamos ver agora só a metáfora? Ó. Os mesmos exemplos. Suas mãos são pétalas de rosa. Foi o que aconteceu? Tirou como. Sua boca é um túmulo. Tirou como. O céu é um mar de estrelas. Tirou como. A paz de espírito é uma recompensa. Tirou como. E uma estratégia para a gente saber se é metáfora é a gente colocar. É colocar o como. E aí, se colocar o como, né? Implicitamente tiver sentido, aí você sabe que ali é uma metáfora. Então, nesses exemplos, em razão da ausência do termo como, não há mais uma comparação, e sim uma metáfora. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Aqui, ó, pode ainda haver mais uma gradação, que é uma figura de linguagem, que indica uma verdadeira metáfora. Então, pétalas de rosa acariciam o meu rosto. Será que é possível uma pétala de rosa acariciar o rosto? Aí você fica se perguntando, né? Então, é uma metáfora, porque tem uma gradação, né? Naquele túmulo são guardados muitos segredos. Metáfora. Passo horas olhando para esse mar de estrelas. Então, o mar aqui, imensidão, né? De estrelas, muitas. Porque a gente, quando pensa no mar, pensa que não tem limite, né? Não tem aonde é que termina, né? Aquela imensidão. Posso, por fim, desfrutar essa recompensa. Então, são alguns exemplos que nós temos, mas a gente vai pensar um pouquinho de forma generalizada, e eu trago também tirinha para a gente pensar. Então, dependendo da sua função, elas são classificadas. A metáfora em figuras de palavra ou semânticas, né, e comparação e também a hipérbole e outros, né, estão associadas ao significado das palavras, né? A hipérbole vai entrar como pensamento. Produzem maior, deixa eu aceitar aqui. Boa noite. Né? Produzem maior expressividade a comunicação através de quê? De palavras. Então, nós vamos encontrar metáfora, comparação,
metonímia e sinestesia. A metonímia vocês conhecem, mas nós não vamos trabalhar com elas, porque tem alguns tipos. Então, quando a gente diz assim, vou comprar um prato feito, né? Um PF, né? Um prato feito. Você não está comprando prato, você está comprando a comida, né? Quando você diz assim, menino, vá ali na venda comprar um omo, você está dizendo a marca e não o produto, né? Então, o omo é a marca, Bombril. Então, é a esponja de aço o produto. Isso é metonímia. Né? Você não está dizendo que vai comprar a esponja de aço, você está dizendo que vai comprar o Bombril. A Que Boa é uma marca. Então, outros, eita, hoje eu li Machado de Assis. Né? Hoje eu já aumentei no máximo aqui, ó, a questão do volume. Se eu aumentar mais, vai ficar ruim para mim, né? Aí o que acontece? Isso é metonímia. Onde é que a gente está vendo a palavra metonímia? Aqui em figuras de palavras. Aí eu não vou pegar muito, porque eu acredito que dos que vão cair, eu acredito que está baseado na comparação. Acredito que hipérbole pode ser uma pegada, e a gente vai precisar para estudar as funções, né? A sinestesia é tudo que precisa pegar. Então, são expressões que falem do contato, do tato. Já as figuras de pensamento trabalha com combinações, gente, de ideias e pensamentos. Na de palavras, o foco maior está na harmonia da significação das palavras. Pensamento já vem com a combinação de ideias, e pensamentos. Então, possui maior expressividade através de quê? Das ideias, dos pensamentos. E qual é que a gente pode ver aqui? A hipérbole, eufemismo, a ironia, a personificação, antítese e paradoxo. Então, só para exemplificar aqui, em alguns textos nós vamos encontrar o eufemismo, né? O eufemismo é quando você suaviza uma palavra, digamos assim, negativa. Então, quando uma pessoa morre e você vai dar a notícia para um ente querido, né? Então, o que é comum? Será que você vai chegar para a pessoa e vai dizer que fulano morreu? Né? Acredito que muitos não vão fazer isso. Então, quais são as palavras que a gente pode usar no sentido conotativo para suavizar isso aí? É dizer que partiu, né? Para outro lugar, descansou, ao invés de dizer fulano morreu, né? Aí você suaviza com essas palavras. Isso é eufemismo, né? A personificação é quando você traz, por exemplo, as fábulas. As fábulas, os personagens são o quê? São animais, né? E vão ter muitos poemas que trazem objetos adquirindo vida. Né? Isso é personificação. Objetos falantes, né? Quem já assistiu aqui ou leu o livro Alice no País das Maravilhas? A maçaneta fala, o coelho fala, né? Os animais são falantes. Então, isso é personificação. É você atribuir a elementos da natureza fala, né? Ações de pessoas, de seres humanos. E tem o paradoxo, a ironia que a gente conhece tanto, né? Essa questão de ironizar um fato, uma situação. E aí, vamos lá. As figuras de sintaxe, elas interferem na estrutura. A gente vê muito nas músicas, principalmente essas músicas que são repetitivas, que tem uma frase que se repete o tempo todo. Né? Tem muita música, não tinha uma assim, eu quero já, eu quero tchu, eu quero tchá, tchá. Então, ali tem, né, uma interferência na estrutura gramatical. E aí nós vamos encontrar o hiperbato, né? Pleonasmo, a anáfora, figuras de som em harmonia, né? Que estão ligadas ao som. Então, elas produzem som, como a literação, a sonância, as onomatopeias que estão presentes no HQ e também estão presentes nas tirinhas, né? Que são cada ação que o personagem faz, então provoca
um ruído, esse ruído é através de palavras que dão a conotação. Por exemplo, se uma pessoa está brigando, aí fica plaf, pluf, né? Se tem uma bomba, aí tem a palavra bomba, isso são onomatopeias, tá? Então, isso tudo faz parte da conotação, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês faz parte da conotação. Então, se a gente pegar aqui agora, que eu disse, daqui a pouco a gente vai estudar individual, né? Que eu fiz aquele primeiro momento com a comparação e a metáfora. Agora, individual, vamos conhecer ou revisar, que muitos estão revisando, né? O que vem a ser comparação. Uma figura de palavra, né? E, ó, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora. A metáfora, o termo fica escondido, né? É implícita. Então, neste caso, são utilizados conectivos de comparação. Então, se na oração tiver o como, o assim, o tal, qual, a gente não pode chamar de metáfora. Vai ter que chamar de comparação. Primeiro exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Então, esse como diz que a figura de palavra que nós temos aqui no sentido conotativo, figurado, é uma comparação. Por quê? Está havendo uma comparação entre os olhos e as jabuticabas. Então, uma mulher ou um homem tem os olhos parecendo de jabuticabas. No segundo, lembra que eu falei que as figuras de linguagem elas estão bastante presentes também nas tirinhas e nas HQs? Então, nós temos aqui, olha para o balão de fala, a mulher, né? Aparentemente um casal. Aí ela diz: acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Então, observem aqui nesse primeiro quadrinho. Existe uma comparação, uma expressão comparativa? Vocês conseguem observar? Na fala da personagem? E o que é que ela compara? Tem dois elementos, né? O que é que ela compara aí? Compara o quê? Ela compara o amor com uma flor, não é isso? Então há uma comparação. Aí no segundo ela diz, né? Ele, como se não tivesse entendido, né? Aí ela, ó, nervosa já, vermelha, ela diz: o amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ela já mudou o termo flor e fez outra comparação do amor com o quê? Com o motor do carro. Então, é necessário trocar o óleo desse carro para que ele funcione. Senão, a mecânica vai parar, né? Não vai funcionar mais de jeito nenhum. Então, vendo aqui como na tirinha foi usada duas figuras de linguagem para provocar o efeito de sentido, duas não, uma, em duas situações aqui, em dois quadrinhos, foram utilizadas a figura de linguagem comparação, para fazer uma comparação, tá? Então, deu para entender aqui? Pode ser que apareça o como, o assim ou tal, qual, no lugar apenas do como que tem aqui. Se tiver um desses três aqui, aí você já sabe. É sentido conotativo, comparação. Ok, minha flor, tudo bem. Depois você assiste a gravação. Okay? Aí vamos lá, avançando. Dois exemplos, né? Voltando para a metáfora, mas agora trazendo a presença da tirinha também. Nós temos a metáfora, representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido. Então, gente, é uma forma de comparar um elemento com outro, mas o conectivo não, o elemento que faz essa ligação fica subentendido, fica implícito. Nós não conseguimos enxergá-la. Então, no primeiro exemplo, a vida é uma nuvem que voa.
É uma comparação. Há uma comparação entre a vida e a nuvem. Só que essa comparação não tem o elemento como, né? Ou tal qual, né? Então, o que é que acontece aqui? Se eu fosse transformar em comparação, teria que fazer assim: a vida é como uma nuvem que voa. A vida é tal qual uma nuvem que voa. Né? No segundo exemplo, nós temos aqui, olha a tirinha, né? A tirinha desses bichinhos, eu acho massa, viu? Tem horas que eu dou risada sozinha dessas tirinhas. As tirinhas bichinhos de jardim, eu acho fantástico, viu? Parece nós no mundo, né? Nesse mundo tão, digamos assim, dinâmico e com tanta coisa, às vezes boa e às vezes ruim, né? Aí vamos lá, a formação da tirinha. 3 quadrinhos, nós temos balão de fala nos 3, nós temos a linguagem não verbal, temos personagem, temos a sequência narrativa, início, meio e fim, e vamos para a fala. Fala uma coisa romântica. Então, ela, sei lá, olhou aqui e disse, fala uma coisa romântica. Aí, no segundo quadrinho, o animalzinho de azul, mais claro, diz, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Eita, que termo difícil, hein? Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Filosofou e foi longe. Vocês estão percebendo quando a gente fala de metáfora, o amor sempre é levado a pensar em rosas? Em várias construções a gente vê essa comparação implícita de amor com rosas, né? Então, no terceiro, nós temos uau, agora traduz. Ó, os olhinhos agora dá para a gente perceber que é uma mulherzinha, né? Então, uau, agora traduz. Ai, você está querendo demais. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma metáfora. Meu amor é uma caravana. Então, tá havendo uma comparação subentendida, onde a palavra amor é comparada à caravana de rosas. E mais na sequência nós vamos ter já outros tipos, né? Que é vagando num deserto inefável de paixão. Deserto, a gente sabe que a gente já viu ali a questão do sentido, né? Isso é metáfora, gente. Então não esqueçam que a metáfora ela cai bastante em qualquer gênero subjetivo, né? Gênero textual subjetivo. E nós vamos precisar dela para estudar uma das funções que nós vamos ver, né? Aí nós temos outra metáfora aqui. Tem uma música, Química do Amor, e tem outras também, né? Que diz assim, né? Queria ser um peixe, mergulhar no seu aquário, é uma música de Fagner também fala assim, né? Queria ser a data para marcar seu calendário. Olha só, queria ser. Aí você pensa, como um peixe. Se esse termo tiver, esse elemento tiver escondido, é uma metáfora. Então, eu queria ser um peixe e mergulhar no seu aquário. Queria ser a data para marcar seu calendário. Estão vendo aí como é que os compositores e os cantores usam e abusam das figuras de linguagem? É nesse sentido, né? Outro, eu e você espera para ver. Me diga que você vai entrar na minha vida, que eu sou a sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem me quer, seu anjo, sua fada, o que você quiser. Né? Então, o meu trecho da música, né? Química do Amor, de Luan Santana, e representa a metáfora. Aí aquela diferençazinhas, diferença e semelhança com relação à metáfora e comparação. Ó, transformam termos e expressões no sentido literal, ok? Denotativo para o sentido figurado, conotativo. A diferença é que a comparação possui a presença
daquela palavrinha, do como, ou tal qual, ou assim, né? Como, tal qual, assim como, no estabelecimento da analogia ali das frases, das orações. Então, o amor é como uma flor, se você colocar o como, ela não é metáfora, ela vai ser comparação. Mas se você tira o como, ela vai ser transformada em metáfora. O amor é uma flor, né? Ok? Tudo bem a diferença? Acho que agora a gente chegou num conceito sobre a diferenciação entre uma e outra. Duas figuras de palavras, mas uma, ela necessita do elemento como, tal qual ou assim como, e a outra não necessita, ok? A outra, você tira e vira uma metáfora. Então, fulano é um anjo. Então, fulano é um anjo. Então, ali nós temos uma metáfora. Fulano é como um anjo, aí deixou de ser metáfora para ser uma comparação. Há uma comparação entre dois elementos. E sem o como, há uma comparação mais subentendida, implícita, escondida. Tá bom? Então, aqui nós temos a diferença entre metáfora e comparação. Já de pensamento, e essa aqui, ela é top, é uma das que eu mais gosto, assim, de observar, é a hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero, tá bom? Expressam a ideia de exagero e todos nós usamos no cotidiano. Eu acho que não tem um ser vivo, um ser humano, que não diga no momento da sua rotina um hipérbole. Se você chega do trabalho cansada, você joga uma hipérbole. Se você está com seus colegas, você joga uma hipérbole. Né? Em algum momento do dia, da noite, você usa, né? Então, para brigar com um parente seu filho, sua filha, né? Digamos que a sua filha, o quarto está daquele jeito. Você entra no quarto e olha, você fica abismada e você sai e reclama com ela, né? Então, já lhe falei isso 1 milhão de vezes. Arrume o seu quarto. Ou então diz para o esposo, já lhe disse várias vezes, não 1 milhão de vezes, né? Ou várias vezes, não deixa a toalha molhada em cima, né? Então, já falei isso 1 milhão de vezes, quase morri de rir. Será que é possível uma pessoa morrer de rir? Isso é hipérbole, é um exagero, né? Chorei rios de lágrimas. Será que é possível alguém chorar rios de lágrimas? Qual é a impressão que a gente tem de rios? De rio? Uma imensidão também, né? Se a gente for fazer igual o mar, é possível uma pessoa derramar tantas lágrimas assim? Isso é sentido conotativo. Isso é um hipérbole, é um exagero, né? Então, você está cansada, né? Arrumou a casa, e você disse que fez um monte de coisa sem ter feito, né? Só para exagerar, para que o ouvinte, né, no caso o receptor, tenha uma noção de exagero mesmo, se assuste com as palavras que você vai empregar naquele momento. Então, é a figura de linguagem de pensamento. Então, quando é que ocorre a hipérbole? Quando há um exagero intencional na expressão. Primeiro exemplo, quase morri de estudar. Será que alguém morre de estudar? Então, o que foi que aconteceu aqui? Usou-se um termo conotativo para fazer, né, o receptor, o interlocutor, entender que você estudou muito. Quase morri, né? Quase morri de falar, quase morri, né? Sempre faz assim. Nós temos aqui o filósofo Sócrates, né? E nós temos aqui um bonequinho. O bonequinho está cantando, né? Aí ele diz, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, né? E o filósofo só olhando.
Sócrates só olhando para esse bonequinho, né? Esse personagem, essa personagem. Aí Sócrates diz, hã? E ele continua, viu como eu canto bem? E no último quadrinho, olha só o que diz, né? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí ele diz, eu sou sinistro. Então, Elis Regina já morreu, né? Está morrendo de inveja. Aí você também pode aplicar no seu dia a dia para falar do outro, da outra pessoa. Eita, você viu fulana? Fulana ficou morrendo de inveja quando viu a minha bolsa. Fulana ficou morrendo de inveja quando viu o que eu estava fazendo, viu onde eu estava trabalhando, né? Viu o que eu fiz. Geralmente isso acontece no cotidiano, né? Então, sempre que se utilizar dentro das canções, será que nas canções tem isso, a hipérbole? É o que mais tem, gente. Tem muita coisa nas canções com relação à hipérbole. Vamos ver uma aqui, né? Barão Vermelho por você. Por você, eu dançaria tango no teto. É possível dançar tango, né? Aquele ritmo argentino no teto de uma casa? É possível limpar os trilhos do metrô? Isso é exagero, né? Eu iria a pé do Rio a Salvador. Será que uma pessoa é capaz assim de fazer isso aí? Né? Isso é um exagero, é uma hipérbole. Então, eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo para o inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Né? Então, nessa letra de Barão Vermelho, é possível ler que o eu lírico é a voz que está declamando, é a voz que está na canção, faz loucuras por uma pessoa. Então, nesse caso, essas loucuras é usada através do exagero. E aí nós vamos... Isso para realçar, viu? Isso nós vamos chamar de hipérbole. Tá bom? Hipérbole. Pronto. A antítese. Camões, né? É o cara. Também temos outro, Fernando Pessoa, que usa bastante da antítese. O que é antítese? Consiste em evidenciar ideias contrárias, como, né, nós temos aqui. Então, o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É possível você se machucar e não sentir? É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, dói e daqui a pouco não dói, né? Então, são utilizadas nesse sentido. É o não querer, mas que bem querer. Olha a contraposição entre não querer e querer. Né? É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade. Quem já se viu? Né? Alguém pede para ser preso? Porque com vontade, né? Tá ali, tá satisfeito. É servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o meu amor. Então, nós temos um caso aqui conotativo de antítese. Né? Mas vamos ver, a antítese é o uso de termos que têm sentido opostos, né? Então, noite, dia. Ok? Então, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Aí nós olhamos para a estrutura da oração e percebemos que existem duas palavras opostas aí. Quem pode me dizer, no primeiro exemplo, quais são as palavras opostas? No exemplo número 1. Existem palavras opostas? Toda guerra finaliza por onde devia ter começado. 2 pontos, a paz. Exatamente, guerra e paz. Se dentro da construção do texto, né,
houver palavras opostas, de sentidos opostos, nesse caso, nós temos uma figura de pensamento chamada antítese, né? Antítese cai muito no barroco, né? Aí nós temos um segundo exemplo, mais uma vez, Sócrates trazendo aqui a contribuição dele com relação à construção da antítese. Nós temos aqui, né, nós temos 6 quadrinhos. O primeiro, ele está de costa. Olha outro personagem aqui de novo. Ele diz, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Né? Contraponto. Aí, na sequência, nós temos... para existir um positivo, tem que haver um negativo. Tem antítese aqui no segundo, nesse quadrinho? Tem antítese? Positivo, né? Positivo e negativo. Para existir um item, tem tem que existir o menos 1. Então, nós temos 1 menos 1, opostos, não é isso? Aqui abaixo nós temos, sem o mal, como saberíamos o que é o bem? Nós temos 2 palavras opostas, né? O mal e o bem. O que seria da paz sem a guerra? Né? Aí o outro vem e diz, o que seria do Yoko sem a... Ou o que seria do John sem a Yoko? Por quê? Porque eles eram casados, né? John Lennon e Yoko Ono. Só que ele não entendeu direitinho o pensamento do Sócrates. Será que no último nós temos uma antítese? Será que John é uma antítese com relação a Yoko? Aí é o efeito de sentido, viu? É a graça a quebra de expectativa. A gente espera uma expectativa e a tirinha vem com outra, né? Então, aí, gente, nós temos a presença constante da antítese, que é uma figura de pensamento, é uma figura de linguagem que está presente no sentido conotativo. Bom, então nós vimos o quê? Metáfora, comparação, hipérbole, antítese. Tá bom? Vamos ver de novo aqui a antítese. Epitáfio, de Titãs. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe o quê? Alegrias. E a tristeza que vier. Lembram que eu falei que as músicas são carregadas de conotativo? Olha aqui. A antítese, alegrias e tristeza. Não são palavras opostas? Então, são um caso claro de pensamento, figuras de pensamento, que faz parte das figuras de linguagem e que, por sua vez, está no sentido conotativo, não está no sentido real, literal, tá bom? Outra música é de NX0, cedo ou tarde. A gente vai se encontrar. Tenho certeza, numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Então, cedo, em contraponto com tarde, é um exemplo claro de antítese, que também está presente nas canções e pode estar presente também nos textos poéticos. Tudo bem? Vamos treinar aqui para ver se a gente consegue fechar aqui com relação a essas figuras de linguagem que eu trouxe para vocês. Aí, ó, o que é que a gente trabalha nas funções de linguagem? É você olhar para um texto desse, um gênero desse, e pensar, será que ele está no sentido conotativo, no sentido denotativo? Se ele é denotativo, ele não pode ser tal tipo, né? Nós temos aqui um hambúrguer da marca Johnny. Nesse hambúrguer, aqui é uma publicidade, né? Um texto, um anúncio, né? Então, nós temos aqui enorme, imenso e colossal. Você já sabe o tamanho? Vem descobrir o sabor? Que figura de linguagem nós temos aqui no primeiro? Quem pode me dizer? Hipérbole. Hipérbole, né? É o exagero. É para o consumidor ver, né?
e pensar que ele realmente é grande, o tamanho é normal, mas eles quiseram colocar no exagero uma hipérbole para que o consumidor, né, ele realmente sentisse aquela vontade, aquela necessidade de adquirir esse alimento enorme. Né? O outro nós temos aqui, Malve, gostosa como um abraço, compromissos com você. E aí? Que figura? Esqueci. Quem Esqueci. lembra? Não. Malve, gostosa como um abraço. Se ele não é, se tem o como, é comparação. Exatamente, comparação. Estão vendo como as figuras de linguagem estão presentes também nos textos publicitários? Aí vamos lá. Aqui nós temos, né, o vigor grego e tem atendendo a milhões de pedidos, ou melhor, desejos, nosso vigor grego zero. Que figura de linguagem? Olhar aqui no chat, que às vezes vocês colocam. Hipérbole, Ruth está dizendo que é hipérbole, Roberta também. Então, em que termo a gente percebe uma hipérbole? Em que expressão, que palavra? Aonde tem a presença da hipérbole aqui no iogurte? Milhões de pedidos, né? Será que é possível ter milhões de pedidos? É um exagero, exatamente, né? Aqui no outro nós temos delicado como uma pétala. Nós temos aqui a mulher vestida, né? A marca, a pétala, e diz delicado como uma pétala. Nós temos que figura de linguagem? Uma comparação. Por que nós sabemos aqui, Ruth falou, por que comparação? Pelo termo como. Professora, Exatamente. Oi. sem o como, ele é o que mesmo? Comparação. Figura de palavra chamada comparação. Se não tivesse o como, aí você perceberia que estava fazendo uma comparação subentendida e colocaria o nome de metáfora. A metáfora. A outra é metáfora. Agora, você é a minha primeira xícara do café do dia. Feliz Dia dos Namorados. Você é a minha primeira xícara do café do dia. Qual delas? Metáfora, né? Metáfora, justamente. Você é como, né? A primeira xícara do café do dia. Está comparando uma pessoa, né? O amor, talvez, com a xícara, para dizer que a primeira xícara do dia é a melhor, né? O primeiro café que você toma de manhã é o mais saboroso. Então, é uma metáfora que foi utilizada aí. Vamos ver. Né? Pronto. Em cima da... nós vamos encerrar, né? Mas eu quero que vocês entendam que para cada elemento desse que nós estudamos, né? Nós vamos pensar no conotativo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com o emissor, com o referente, com o receptor, com a mensagem, com o código e com o canal. Só de cara, eu não sei se vocês perceberam lá em cima, quando eu comecei a falar de sentido conotativo e denotativo, eu coloquei referente, né? Dentro do referente, desse tipo aqui, referente, vai existir uma função de linguagem, né, baseada no referente. E para ser referente, o texto que está sendo aplicado, ele precisa estar no sentido denotativo, ok? Mas aí a gente vai ver, de novo, os elementos da comunicação e saber quais são os tipos, são 6 tipos de funções, e cada função vai se ancorar dentro de um elemento desse da comunicação, tá bom? Cada vai ter um tipo de função que vai se ancorar no canal. Vai ter um tipo que vai se ancorar no código, a metalinguística, né? Vai ter um tipo
que vai se ancorar na mensagem. Outro tipo no referente, outro no receptor e outro no emissor. Só para explicar para vocês um pouquinho agora, sem entrar muito, porque eu quero entrar amanhã, se vocês pegarem essa aqui, ó, enorme, imensa e colossal, o texto que vocês estão vendo, quem produziu teve uma intenção. Essa intenção é baseada em quem? Ele visou quem? Ele visou, ó, o receptor. Então, determinados gêneros textuais e vão estar ancorados em cada um desses elementos aqui. E é isso que a gente vai aprender amanhã, porque vocês agora já têm um conceito firme e forte sobre o que são figuras de linguagem, e aí não vai ter mais problema para trabalhar com sentido conotativo. Tudo bem até aqui? Fechamos com chave de ouro hoje, né? Essa questão é uma das partes que eu mais gosto, gente. Eu gosto também muito da análise sintática, mas eu gosto bastante de trabalhar essa parte semântica, né? Semântica e pragmática. Quando a gente está na faculdade de letras, semântica e pragmática, a gente começa a perceber, né, esses vários sentidos que cada palavra desempenha na língua portuguesa. As pessoas falam que a língua inglesa é difícil. Nada, português é mais difícil. Se você pegar uma letra E, cada acento que você bota muda o som. Se você pegar uma palavra, se você não observar o contexto, você se perde todinho. Então, a língua portuguesa, na minha opinião, é uma das línguas mais difíceis que nós temos. E para nós, falantes da língua portuguesa, ainda mais. Deveria ser fácil, né? Mas não são, não é. Né? Tudo bem? Então, a gente, ó, fica por aqui, né? Cheirinho nos olhos de vocês. E a gente retorna amanhã já entrando dentro das funções com as questões de prova. Eu disse para vocês, funções da linguagem cai em quase todas as provas que eu vi do IDIB. E de outras, Enem também, ó, pau colado no Enem. E aí a gente vai estar fazendo esse apurado nesses elementos da comunicação, alinhando com as funções. Tá bom? Tudo bem? Tá certo, professor. Viu? Pronto, à disposição de vocês que precisar, podem me procurar. Então, assim que tiver disponível a aula, eu vou postar para vocês no grupo lá. Boa noite para todos, né? Alguns dizem todos e todas, né? Então, que vocês tenham amanhã um excelente dia e a gente possa se ver à noite. Bom? Tchau, tchau. Okay. Beijão no coração de vocês. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Tchau.